Muito bem. Boa noite a todos. Espero que todos estejam com saúde, assim como seus familiares. Sejam bem-vindos inicialmente os meus alunos na sala Zoom, também os meus convidados no YouTube. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E já deixo eu tomar liberdade de dividir com vocês a minha tela. É isso. Então, como de praxe, hoje já é a sessão 14, bens a Deus, né? Tivemos aí 14, hoje a 14ª semana consecutiva. Felizmente, eu não tive que fazer nenhuma mudança, sempre foram terças-feiras. Espero poder continuar com vocês nesse dia e horário. E como também é comum, vamos falar rapidamente a respeito de como foi o último Gladiator, que foi o dia número 6. Também, infelizmente, 6 semanas consecutivas, com pequenas mudanças de data. Foi no último domingo, às 19 horas. Felizmente, tivemos aí uma boa participação. E um fenômeno muito agradável de comentar é que há muitos alunos que estão fazendo de maneira sistemática. Ou seja, eventualmente um determinado ID fica uma semana ausente, mas depois volta. Tem alguns alunos que fazem consecutivamente. Em outras palavras, é um prazer perceber que uma coisa como essa, que convenhamos, como vocês devem imaginar, dá um certo trabalho, né, para selecionar os problemas, para digitar os problemas, escanear as figuras, porque eu faço questão de colocar exatamente a figura oficial e não uma nem parecida. Eu escaneio a figura do Official Guide, resolvo cada uma das questões. Obviamente não igual ao que está no Official Guide, modéstia à parte, em geral, de formas, na minha opinião, melhores. Eu preciso parametrizar cada simulado, ou seja, é um trabalho considerável, mas é um prazer ver que as pessoas estão aproveitando. Vocês percebam, né, que tem pessoas com desempenhos de excelentes, até bastante ainda passíveis de serem melhorados. Isso também é bacana, não é uma coisa elitista, não é só para o aluno que já está cuspindo fogo. É bastante motivante, eu imagino, e tenho percebido, para todos os perfis. Então, se você ainda não experimentou, é meu convidado, é minha convidada. O próximo, se Deus quiser, vai ser nesse domingo, às 19 horas, ok? E em relação rapidamente ao Ludus, que a gente está conduzindo, né, a equipe Murmilo, ou seja, um grupo, é bem interessante. Estamos na 2ª semana do curso e aqueles que tiverem interesse ainda, obviamente, dá para começar. E se você ainda não checou a sua área interna, pós-login, no site metodofabischionic.com.br, pode verificar que eu disponibilizei também a 2ª aula com a gravação e os exercícios correspondentes, para que você possa ter um test drive mais completo. Porque, como, na minha opinião, corretamente criticaram, só a primeira aula com os primeiros exercícios era um pouco assim, insuficiente para poder ver a qualidade do material, porque era muito introdutório, era só a primeira aula. Com a 2ª, eu acho que já dá para dar uma ideia muito mais precisa de qual é a proposta do curso, já tem muito mais resultados que são explicados para vocês decidirem se gostam ou não da minha didática. E uma novidade bacana que os alunos já perceberam é que no final da primeira semana de aula, ou seja, depois das primeiras 3 aulas, eles já tiveram a oportunidade de fazer o primeiro simulado, né? E eu fiz questão de elaborar e disponibilizar, porque eu quero que o quanto antes o aluno, a aluna, já possam verificar com quão facilidade, digamos, com qual competência e tranquilidade a pessoa está administrando já os conteúdos iniciais. Tá bem? Então, quaisquer dúvidas adicionais que vocês eventualmente tenham, eu estou normalmente me referindo mais ao pessoal, claro, do YouTube, e também que venham a assistir essa sessão gravada depois no nosso canal. Eu estou 100% à disposição. Eu tenho maior interesse, claro, de ter ainda mais alunos, e acho que é uma excelente oportunidade, um excelente investimento. O curso é bastante completo, os exercícios são muito bacanas e o preparatório realmente é bastante ambicioso, tá bem? Como característica, né, do escritório, desde que foi fundado, nossa ambição é dar alguma coisa de muita qualidade para alunos que queiram ter um desempenho realmente diferenciado. É isso aí. Agora vamos começar a nossa sessão tradicional.
Peguem, por favor, o papel e caneta e vamos a um primeiro problema. Ok, já deve ter dado 1 minuto e meio. Bom, o que diz o problema? Ele fala a respeito de uma equação de segundo grau, né, x² menos 14x mais m igual a zero, onde a constante m o examinador nos fornece que é um inteiro positivo. O a e o b são as raízes dessa equação. Naturalmente, no DMAT, as raízes são sempre números reais, onde o a é a menor delas. E ele pergunta qual é a diferença, né, de valor entre essas raízes. Então, data sufficiency. A primeira informação fala que essa constante positiva inteira é 33, e no segundo statement ele diz para a gente que as raízes são dois números primos distintos, sendo A o menor deles. Então, antes de mais nada, qual foi o comentário que eu fiz no Instagram, e que eu acho que vale a pena mencionar rapidamente, é que é um pouco surpreendente que 54% até o momento da postagem no Instagram dos membros do DMAT Club tivessem errado esse exercício. Na minha opinião, pela minha experiência, isso está diretamente ligado com o segundo statement, a partir de 2 ou 3 detalhes que eu vou mencionar durante a minha solução, tá bem? Então, para aqueles que ainda não se acostumaram, pelas características do método, a estrutura de apresentar dados e foco, nosso foco está aqui, né? É a diferença de B e A, onde A e B são as raízes da equação acima nessa ordem, e a equação envolvida é essa, onde o m é um inteiro positivo, portanto é m maior ou igual a 1 inteiro. Tá? Eu prefiro escrever assim do que escrever m maior que 0 inteiro. Tá? Mais detalhes sobre isso eu falo durante os preparatórios, mas o fato é que essa é a equação de segundo grau associada. Bom, será que eu vou começar com a primeira ou com a segunda? Tanto faz. Comecemos, por exemplo, com a primeira, porque como vai ficar claro no meu argumento, ela é imediata. A primeira afirmação nos dá, na verdade, a equação do segundo grau explicitamente. Portanto, uma vez que nós saibamos qual é a equação do segundo grau envolvida, nós sabemos quais são as raízes em questão. Em outras palavras, a gente tem a equação do segundo grau, o examinador falou que ela tem duas raízes, então é certo, claro que no DMAT elas são reais, é certo, portanto, que o delta é positivo, é certo que a gente, depois de fazer, por exemplo, contas, a gente descobriria o valor de A e B. Agora, como ele também nos disse que você deve considerar A como sendo a menor delas e B a outra, isso significa que o A e o B são unicamente determináveis. Eles são conhecidos a menos do valor explícito, que não é relevante para nós, porque é um data sufficiency. Em outras palavras, uma vez que o A e o B são únicos, significa que a diferença entre eles é única e, portanto, está garantido que o primeiro statement é suficiente pela unicidade de resposta que ele garante que a gente tenha. Certo? Muito bem. O segundo, que na minha opinião, statement, que é o que dá margem à cilada e aos enganos, que fizeram com que mais da metade, né, dos aplicantes nesse problema no DMAT Club acabassem sucumbindo, é, na minha opinião, decorrente de uma dentre duas possibilidades, pelo menos, né? A primeira é
que o aluno, talvez a aluna, pense que já que são dois números primos e eu não sei quais são, deve ter mais de uma possibilidade para eles e, portanto, essa diferença aqui não fica determinada. Isso daqui, claro, que é um tratamento muito superficial de um statement e que algumas vezes vai estar correto e outras vezes não vai estar. É como se fosse jogar a moeda, né? Você está contando simplesmente com a sorte. Não se pode resolver de forma correta, profissional, segura exercícios dessa maneira, né? Então, vamos estruturar e depois eu falo sobre a segunda fonte, talvez, de erro. Nós sabemos que o A e o B no segundo statement são primos, sendo que carregando da informação pré-statements, o A é menor. Então, isso está codificado aqui. E, além disso, uma informação que está escondida no pré-statements é que a soma das raízes que nós sabemos que existem, porque o examinador nos garantiu, ela é menos B sobre A, menos 14 sobre 1. Portanto, a soma é 14. A soma das raízes, eu quero dizer. Moral da história, eu tenho dois números primos que somam 14, sendo que o A é o menor deles. Aí vem provavelmente a segunda fonte de erro. Tem alunos que talvez achem que 1 e 13 seria uma possibilidade. Mas o fato é que 1 não é primo. Portanto, esse par está descartado. E por inspeção, em outras palavras, perceber que se um for par, o outro também vai ter que ser par para que a soma seja par, já que são números inteiros, não vai funcionar, né? Porque 2 e 2 seriam dois pares primos, mas os dois têm tamanhos iguais, não serve, né? Então, eu percebo que o 2 com alguém não vai servir, o 3 com o 11 funciona, então temos um primeiro par, né, que pode gerar uma primeira resposta, que é a diferença 11 menos 3. Depois o 4 novamente não nos vai ser útil, porque esse também vai ser par, né? O 5 não vai gerar um número primo, porque vai dar 9. 6 não vai adiantar procurar. O 7 seria 7, seriam dois números primos, mas eles são iguais. E como o A é menor que B, não adianta você continuar procurando, porque a partir de agora o A seria maior. Portanto, de fato, por inspeção, você percebe que só tem uma dupla, né, ordenada, isso é importante, nessa ordem, A sendo 3 e B sendo 11, e, portanto, a diferença 11 menos 3 também é única, garantindo que esse statement também é suficiente, cravando a resposta D. Portanto, na minha opinião, as duas fontes de erro são, primeiro, não se envolver o suficiente com o problema, usando o feeling, usando a intuição de que isso daqui deve ser pouca informação, não era. E o segundo erro é não fazer uma inspeção cuidadosa e, em particular, acabar considerando outras duplas ordenadas que não servem, correto? É isso aí. Vamos a um próximo problema. Muito bem. Esse exercício aqui, ele teve uma boa receptividade no Instagram, foi bem interessante, né? Acho que foram 15 likes, se não me engano, até agora, o que me deixou bastante feliz, porque quando eu postei, eu confesso para vocês que eu me perguntei
se os alunos, né, e os leitores perceberiam que, na verdade, a solução que eu apresento, na verdade, é uma forma bastante importante de usar técnicas de estruturação dentro de problemas de divisibilidade. Em outras palavras, modéstia à parte, essa solução aqui ela é extraordinariamente instrutiva. Eu gostaria de deixar algumas ideias aqui bastante evidentes para que pudesse servir de aproveitamento para todas essas pessoas que acabem acessando, né, essa solução. E eu ouso dizer com pouca modéstia, né, que isso não é uma solução comum, porque pela minha experiência e vendo, né, posts, centenas, talvez milhares de posts em fóruns internacionais, é impressionante como uma estrutura tão simples e poderosa que resolve o problema com uma segurança tão absurda em tão poucas passagens, é tão pouco difundida, é tão pouco conhecida, tá bem? Então, me permitam fazer uma propaganda dessa solução com o único objetivo de talvez fazer com que as pessoas utilizem ideias como essa com frequência para benefício de si mesmas ou até mesmo dos seus próprios alunos, tá bem? Então, vamos ao exercício. Quantos cubos perfeitos positivos são divisores desse número? Então, a primeira coisa que é bastante saudável é enxergar os cubos perfeitos como sendo os cubos de inteiros, e como eu peço positivos, claro que esse inteiro base, digamos assim, tem que ser pelo menos 1. Então, isso daqui, pelo amor de Deus, né, quem sou eu para dizer que isso não é usado? Essa é a forma clássica, né, de se escrever cubos positivos, não é? Então, não tem nada de original aqui ou de nenhuma contribuição incomum. Agora, essa parte aqui que, na minha opinião, deveria ser mais utilizada. Por quê? Porque o formato de ser divisor, como sendo elemento no quociente, de forma que o múltiplo dele, né, o outro elemento, o que eu chamo do sobrante, dividido por ele dá inteiro, é exatamente a definição implementada, é uma definição operacional do conceito de divisor ou de fator. Em outras palavras, eu estou procurando um cubo perfeito positivo, portanto um número nessa forma, tal que ele seja divisor do 4 à sexta, e portanto tal que 4 à sexta dividido por ele dê inteiro. É essa estrutura que eu recomendo fortemente que seja usada de forma sistemática, e obviamente no meu método ela é usada com uma enorme força e que traz benefícios impressionantes, principalmente nos exercícios mais exigentes, tá bem? Aqueles de vocês que estão fazendo os Gladiator Challenges já perceberam que em muitos problemas de divisibilidade essa estrutura aparece e ela é explicada em função da definição de divisor, de fator, de múltiplo, de divisível, dentro de todo o contexto de divisibilidade, dentro dos preparatórios, tá? Então, obviamente, eu não vou falar sobre todos os detalhes, não é o objetivo aqui, mas essa estrutura em particular, que muitas outras pessoas podem começar a adotar, não precisa de todo o requinte que acompanha ela, porque ela é importante e poderosa também por si só, tá bem? E agora, claro, uma vez que eu estou interessado nesses elementos, esse é o meu foco, eu vou tentar descobrir como relacionar de maneira simples o meu numerador com o m ao cubo. E aí eu percebo que isso é 2 ao quadrado tudo à sexta, que é 2 a 12, e de novo, seguindo o método, fazendo a conexão de uma parte, digamos, do statement, né, do enunciado, desculpem, com o nosso foco, eu descubro que vale a pena quebrar essa potência como o 4 vezes 3, né, no fundo, e, portanto, 2 à quarta ao cubo, garantindo que agora eu consigo colocar esse quociente de uma forma bastante agradável. Em outras palavras, eu quero que 2 à quarta ao cubo, que é 4 à sexta, dividido por m ao cubo, ou seja, eu quero que tudo isso elevado ao cubo, que é exatamente essa expressão, seja um número inteiro. E uma vez que você enxergue dessa maneira, o exercício está resolvido sem nenhuma margem de erro. Por quê? Porque eu sei que o m é pelo menos 1, e na verdade, para que isso possa dar um cubo inteiro, uma vez que aqui eu só tenho fatores iguais a 2, o único elemento que eu posso colocar aqui
além do 1, que pode ser expresso como 2 elevado a 0, são números inteiros positivos que tenham na sua fatoração, na sua decomposição em primos, apenas o 2, né? Do contrário, você já teria problemas. Moral da história, isso significa que eu posso colocar o 2 à primeira, porque ainda ele é dominado pelo 2 à quarta, o 2 à segunda, o 2 à terceira até o 2 à quarta, e perceba que a partir do 2 à quinta, isso deixa de ser um número inteiro e elevado ao cubo. Não só não é um número inteiro, como também não é, por exemplo, raiz cúbica de 2, para que elevando ao cubo passe a ser inteiro, tá certo? Em outras palavras, com isso fica evidente que você não tem outras soluções a não ser essas e, ao mesmo tempo, também fica evidente que todas essas são soluções. Então, raciocinando um pouco mais em casa, com calma, eventualmente revisando os meus argumentos na versão gravada que vai ficar no nosso canal. Claro que a gente tem 5 possibilidades e, portanto, é essa a resposta correta. Tá bom? É um problema bastante fino. Se vocês tiverem alguma dúvida, sintam-se à vontade os meus alunos, né, para mandar ou para falar comigo depois da sessão aberta, para mandar pelo sistema na plataforma, e o pessoal do Zoom, desculpe, do YouTube, sinta-se à vontade para fazer a pergunta enquanto os demais pensam no problema que se segue. Boa sorte. Esse exercício já é, digamos, de um nível técnico maior. Inclusive, eu já deixei, né, um pouco mais de tempo para vocês pensarem. É um assunto que eu gosto de abordar com profundidade dentro do preparatório, porque é bastante bem exigido na prova, né, em níveis altos. Quando eu falo, por exemplo, em nível alto no exame, é para alunos que tiram, por exemplo, a partir de 92%, tá, no quantitativo. Ok. Bom, vamos então ao problema. Primeira coisa, qual é a pergunta? A pergunta é o valor do inteiro positivo de 2 dígitos, AB. Então, a notação que o método sugere é essa. São 2 dígitos. Aqui existe esse símbolo que eu uso costumeiramente para nos lembrar que não se trata de um produto,
é apenas a justaposição de dois dígitos. Como é um número de fato de dois dígitos, então o A não pode ser 0, mas o B pode, correto? Claro que a gente está falando aqui de inteiros, e claro que a gente está falando só até 9, que são dígitos. Agora, será que eu vou começar com a primeira ou começar com a segunda? Talvez algum aluno com razão vá me dizer que a 2 é mais fácil de, digamos, de trabalhar. Em outras palavras, é mais fácil de pegar exemplos em que o número é maior que o produto dos seus dígitos. Eu concordo, portanto, talvez valesse a pena começar com a segunda, mas aqui para ilustrar, inclusive todas as técnicas, eu acabei achando que pelo design da questão valia a pena começar com a primeira, mas vamos fazer a segunda primeiro, tá? Se n é maior que o produto dos seus dígitos, como eu não tenho nenhuma restrição aqui, eu posso, por exemplo, imaginar o número 10. O número 10 é um número inteiro positivo de dois dígitos, que é maior que o produto dos seus dígitos, porque o produto é 0. Então, esse é um possível valor para n, não é verdade? Agora, se você pegasse, por exemplo, o 11 é maior que o produto dos dígitos, porque o produto dos dígitos é 1, e, portanto, aqui a gente tem uma segunda possibilidade. Então, realmente, a segunda é tão simples de ser provada insuficiente que eu poderia naturalmente ter colocado de saída. Tá bom? Na verdade, às vezes eu cometo a deselegância de querer valorizar as ferramentas que motivaram a criação do problema. E aí eu dou um destaque. Mas a verdade é que, sob o ponto de vista de prova, teria sido bastante mais inteligente por parte do aluno se ele começasse da segunda, porque ela evidentemente é insuficiente e a bifurcação prova isso. Tá bem? Agora sim, vamos falar sobre a primeira. N e o produto dos dígitos são 12 unidades de distância. Claro que primeiro eu tentaria pegar as próprias escolhas que eu fiz antes, porque isso me economizaria tempo e tutano. Se eu experimentar 10, que foi a primeira escolha, se não me engano, estou fazendo agora de cabeça, 10 e o produto dos dígitos não é 12 unidades, não são 12 unidades distantes, porque a distância entre 10 e 0 é 10. Então, o primeiro exemplo não se aplicaria. O segundo seria 11 e 1, também não são 12 unidades de distância. E, portanto, infelizmente, os exemplos que eu usei para bifurcar 2 não servem para 1. E, portanto, eu posso começar a tentar buscar exemplos que satisfaçam as duas, ou posso tentar procurar exemplos a esmo, ou de alguma forma braçal organizada, que satisfaça a primeira, mas eu acho que é mais interessante sob o ponto de vista de desenvolvimento de maturidade e também de busca sistemática de bifurcação ou de suficiência, tratar isso de uma maneira algébrica. Então vejam, o número AB justaposto, na verdade ele se escreve matematicamente como 10A mais B, né? Porque são A dezenas e B unidades. Então se eu fizer o N menos o produto dos seus dígitos, isso não precisa ser 12, porque eu não sei a ordem dessa diferença. Como são 12 unidades de distância, eu uso o módulo, porque a distância entre esses dois números é o módulo da diferença deles. Isso também é tratado com bastante cuidado no decorrer do preparatório. E aí eu faço útil os argumentos que eu fiz no primeiro asterisco. Eu percebi que 10A mais B menos AB sendo 12, por enquanto sem o módulo, né, pode ser expresso como menos A em evidência, aqui vai ficar o B, né? E aqui vai ficar menos 10, veja que aqui deu menos AB, mais 10A, correto? Menos AB mais 10A, mais B, que é igual a 12, correto? E aqui a gente faz, eu sugiro, o que a gente chama, pessoalmente, eu criei esse nome porque ele me parece evidentemente útil para que o aluno lembre, uma fatoração forçada. Em outras palavras, eu quero colocar o B menos 10 em evidência para poder separar o B do A, para transformar esse tipo de equação numa equação envolvendo não parcelas, mas fatores, e com isso fica mais fácil de eu pegar pares que satisfaçam a igualdade, né? Então, eu subtraio 10 dos dois lados para fazer aparecer o B menos 10. Uma vez que eu conseguir fazer aparecer o B menos 10 desse lado esquerdo, eu coloco ele em evidência. Claro que vai sobrar 1 menos A, e claro que do lado direito vai sobrar 2. Portanto, como eu sei que isso daqui em módulo deveria ter sido tratado em módulo, né? Mas como eu sei que esse produto tem que ser igual a 2,
Aqui eu uso um seguinte argumento, olha. Como eu sei que o B é no máximo 9, então esse fator é negativo. Portanto, o módulo desse número negativo é o oposto dele. E como eu sei que o A é maior ou igual a 1, então 1 menos A é no máximo 0. E, portanto, o módulo novamente passa a ser o oposto, né, desse elemento aqui, 1 menos A. Portanto, quando eu calculo o módulo dessa expressão, né, eu descubro que eu fico sem o módulo com essa expressão. E como eu tenho aqui B e A inteiros, aqui temos, na verdade, um produto de inteiros dando 2. E como é explicado nos preparatórios, isso constitui um par de divisores do 2. Só que como eu sei que esses elementos são positivos, né, no caso, não podem ser nulo, porque se um deles fosse 0, não daria 2, né? Então, como são elementos positivos, pelos argumentos que eu acabei de explicar aqui, né? Eu saí do módulo, portanto, seria positivo ou nulo, mas não é nulo, então são positivos. Eu tenho um par de divisores positivos do 2. Mas os únicos divisores positivos do 2 são o 1 e o próprio 2. Portanto, aqui eu descubro que eu tenho necessariamente ter essa dupla, esse par ordenado, como sendo o 1, 2 ou o 2, 1. E agora eu resolvo esses dois sistemas possíveis. Esse podendo ser 1 e 2, ou esse podendo ser 2 e o outro sendo 1. Os dois geram pares ordenados viáveis, e no primeiro caso o n dará 39, no segundo caso vai dar 28. Se vocês experimentarem, vocês vão ver que o 28 e o 20 e o 39 são realmente dois números de 2 dígitos positivos que satisfazem essa condição, né? Eles foram obtidos através da álgebra e, portanto, eu consegui bifurcar a primeira. Agora sim, usando essas duas possibilidades, eu retake, né? Eu tento reaproveitá-las. Como 28 é maior que o produto dos dígitos e 39 também é maior do que o produto dos seus dígitos, eu percebo que os exemplos que serviram para bifurcar a primeira servem também para bifurcar a segunda, cravando a resposta Ernesto. E a última observação é que é possível, sim, com que um aluno, de forma organizada, acabe descobrindo o 28 e o 39, que satisfazem o primeiro statement, e uma vez que ele consiga esses dois exemplos e ele teste no segundo statement, ele consegue a resposta Ernesto, sem ter, digamos, esse respaldo conceitual e técnico que eu abordei na questão. Mas, digamos, como eu sempre digo, nessa questão, eventualmente, o aluno poderia ter a felicidade de encontrar esses números sem muito sofrimento. Se eventualmente o examinador criasse uma outra condição em que talvez os números fossem, sei lá, 75 e 92, talvez, sei lá, a procura pudesse eventualmente ser mais custosa ou estressante ou inviável para o tempo de prova, sei lá. Em resumo, eu recomendo que vocês estudem essa técnica, que obviamente não vai ser necessária em problemas, sei lá, de nível de 80%, mas certamente começa a ser atraente em problemas de nível acima de 90%. Tá bem? É isso. Vamos a um próximo e último problema.
Como vocês podem perceber, né, esse problema tem uma carinha diferente, né, um design diferente. Eu postei também no Instagram para ajudar a divulgar há 2 semanas, né, o Gladiator. Esse é um problema que apareceu no penúltimo simulado Gladiator. Eu peguei desse Official Guide aqui, de 2020. É um bonito problema, né, não teve muitos likes. Eu decidi colocá-lo na nossa Masterclass de hoje, porque ele é um problema realmente muito bonito. E às vezes eu tenho a sensação de que os alunos, sei lá, não tiveram paciência, não tiveram tempo, né, os leitores do Instagram, para ler a minha solução, mesmo porque ela fica pequenininha, né, porque tinha bastante texto em celulares, em mobiles. Então eu achei que valia a pena apresentar a minha solução, porque ele é um problema bem interessante e tem uma solução elegante, viável para o tempo de prova e que me parece bastante adequada para a ideia que o examinador tinha em mente, tá bom? É o seguinte, olha, você tem os sprinklers, né, que são colocados para aguar, né, a grama. Você pode imaginar que eles são capazes, né, de aguar num círculo, né, assim, a partir, né, como se fosse um cone, né, a água cai do sprinkler como se fosse o vértice, né, do cone, e a base é circular, e ele pergunta se essa grama pode ser aguada por 4 sprinklers que já foram instalados. Então, cuidado com o verbo, né? Os sprinklers estão em posições pré-escolhidas, e a pergunta é se eles conseguem cobrir toda a região da grama. O primeiro statement fala que a grama está num formato retangular de uma determinada área, e o segundo diz que a área circular que ele consegue cada sprinkler cobrir tem um raio de 2 jardas. Então, usando, né, a ideia 3D que eu apresentei para vocês, ele está dando, no fundo, o raio da base do cone, né, se você está me entendendo, ainda que tudo se resume ao plano da base. Então, você não precisa e não vai pensar nesse exercício, digamos, em termos de 3D. Né? Eu só falei a respeito do cone para vocês imaginarem que o sprinkler, por exemplo, está numa posição acima da grama naturalmente, e ele joga água de forma que a água consiga cobrir a base circular desse cone. Tá bem? É isso. Então vamos ao problema. Primeiro eu falei que cada statement isoladamente ele é insuficiente. Né? Então o motivo é muito simples. Né? Eu posso saber que a grama tem um formato circular com uma determinada, retangular, desculpem, com uma determinada área, mas se eu não souber o raio da base circular aí desse cone, cada um dos sprinklers pode, digamos, ser capaz de jogar água num espaço tão curtinho, né, numa base circular tão pequena, que, digamos, mesmo os 4 bem posicionados não seriam capazes, por exemplo, de aguar a grama inteira, né? Por outro lado, se você quer a bifurcação na outra ponta, você poderia ter um único sprinkler que tem uma capacidade de um cone de uma base circular monstruosa que só a base dele já cobriria a grama inteira. Portanto, claro que os 4 funcionariam porque um só sprinkler, se fosse monstruoso, já bastaria. Tá bem? Da mesma forma, vale um raciocínio para o segundo statement. Se eu sei a base circular que cada cone é capaz de cobrir, e aí, claro que depende do retângulo em questão. Se for um retângulo muito pequenininho, um só sprinkler já poderia bastar, e se o retangular for monstruoso, esses sprinklers podem ser muito longe de serem suficientes. Então, é óbvio que cada statement sozinho, isoladamente, não é capaz de responder à pergunta. E quando a gente considerar as duas? Então, o primeiro requinte facilitador que o próprio examinador na resposta oficial também utilizou é imaginar inicialmente que essa grama tivesse um formato mais do que simplesmente retangular, né? Fosse quadrado. É um caso particular. Como a gente vai provar que ainda assim é insuficiente, se a gente bifurca um caso particular, então a gente tem a garantia de que a resposta é Ernesto. Tá? Só não seria verdade se o caso particular fosse decisório. Aí o problema ainda não teria terminado, correto? Muito bem. Resumo, vamos pegar um quadrado. Pela natureza que ele deu no primeiro statement, eu sei que o lado do quadrado é 4 raiz de 2.
né, para que a área seja de 4 raiz de 2 jardas, para que dê 32 jardas quadradas, e eu fiz questão aqui de separar em 4 quadrados, que eu vou chamar de 4 quadrados naturais, que eles cobrem a grama quadrada em questão. Por que isso vale a pena? Porque para achar um exemplo em que os sprinklers não são capazes de aguar todo esse quadrado, eu posso colocar os 4 sprinklers com centros próximos aqui do centro do quadrado. Portanto, vendo aqui pela figura, se as 4 bolinhas estivessem por aqui, certamente teriam regiões aqui que não teriam sido aguadas, né? Agora, o caso mais interessante é o caso em que eu consigo fazer a cobertura do quadrado pelos círculos, né? E a forma como eu bolei é a seguinte, olha. Eu notei que como esse lado desse quadrado natural é 2 raiz de 2, tá vendo? Então, se eu colocar o centro do sprinkler bem aqui na metade da diagonal, ou seja, na quarta parte de cima para baixo aqui da diagonal, não por acaso, como 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 é um triângulo aqui, ó, retângulo isósceles, aqui vale 4, né? Porque é 2 raiz de 2, raiz de 2. É um atalho famoso do GMAT, que a gente chama no nosso preparatório de lápis, 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 raiz de 2. Portanto, como tudo isso é 4, e as diagonais do quadrado quebram-se nas suas metades, fica 2 para cá e, por exemplo, também 2 para cá, e, portanto, fica claro que esse triângulo retângulo isósceles, ele tem por hipotenusa 2 raiz de 2 e raio 2. E por causa disso, essa circunferência aqui, olha, ela tem o raio máximo e ela, portanto, representa um sprinkler que é colocado com o centro instalado nessa parte superior aqui, nessa vista superior do gramado. E uma vez que esse círculo é capaz de cobrir esse quadrado natural, se você colocar os outros sprinklers em maneiras simétricas, tá vendo? Você vai cobrir exatamente essas regiões que estão contornadas em vermelho. Então, tem umas regiões que são aguadas por 2 dos sprinklers ao mesmo tempo, que mal não faz, mas o que importa é que o quadrado inteiro, vejam, está sendo coberto pelos 4 círculos. Isso mostra que essa configuração satisfazendo o raio 2 para cada circunferência e também o 4 raiz de 2 de lado para satisfazer a área retangular da grama, ela responde sim para a pergunta. Por exemplo, é feito dessa maneira no caso particular do quadrado. Portanto, como eu já bifurquei o caso particular, a resposta é Ernesto. É isso. Eu vou me despedir agora do pessoal do YouTube. Hoje eu avancei um pouquinho mais no horário, eu peço desculpas, principalmente, né, para o pessoal do Zoom. Espero contar com vocês do YouTube, por exemplo, no próximo Gladiator Challenge, que é no domingo. Por exemplo, experimentando o Murmilo, que está no nosso site métodofabiskiunik.com.br. Né, tem as 2 primeiras aulas para vocês avaliarem, caso vocês queiram fazer parte da turma. Não tem nenhum problema, né? Estamos indo para a 5ª aula, dá para alcançar estudando as aulas anteriores gravadas e os exercícios e mais o primeiro simulado. Tá? Estou à disposição, entre em contato e também, claro, na próxima terça-feira, no próximo Masterclass.